passar do tempo, com o passar do período, é porque já faz uns 15 dias que a minha garganta tá muito ruim, né? Já tomei remédio, já tomei injeção e não tá. Mas vamos ver se a gente consegue tocar o barco. Bom, eu vou falar algumas vezes, algumas coisas para vocês que eu deixei até anotado aqui para eu não esquecer. A primeira de todas é das férias, né? As tão sonhadas férias. Na verdade, que no nosso caso é apenas um recesso. O último dia de aula de vocês, que vocês terão que vir para cá, é o dia 12 de julho. Então, nós teremos aula ainda dia semana que vem e dia 12 de julho. Então, temos 2 semanas de aula ainda, tá? Quando voltamos? Primeira terça-feira de agosto. Então, primeira terça de agosto, voltamos aí, tá? Outra coisa, dia 9 de julho é a nossa festa julina. Quem for comparecer, por favor, porque é em julho. Quem for comparecer, por favor, me avise, porque nossos convites estão limitados, né? Então, assim, pessoal, vamos... Outra coisa que eu vou falar também é que eu estou indo com bastante calma com vocês. Então, pessoal que já tem mais facilidade principalmente nessa parte de códigos, espero que tenha bastante paciência, porque depois vocês vão entender o porquê que eu fui tão devagar assim. É para que vocês tenham melhor conhecimento do módulo possível, tá? Bom, pessoal, outra coisa, queria falar também, não esqueçam, por favor, de digitar os códigos, né? Digitar o código é muito importante para que você comece a aprender. A princípio, nós vamos começar com bloco de notas ou com Notepad++, mas depois nós vamos usar um editor mais profissional, tá? Então, por isso que eu peço para que vocês prestem bastante atenção, por favor. Bom, continuando, pessoal, outra coisa que eu tenho que comunicar a vocês é com relação a quem está online. Pessoal que está online, eu preciso saber o porquê que não consegue vir presencialmente. A gente vai, no segundo semestre, teremos algumas mudanças com relação ao pessoal que só pode de maneira online, tá? Então, a gente vai precisar aí trocar umas ideias e ver como é que fica, porque o ensino híbrido, nós queremos acabar com ele, tá bom? Outra coisa, antes que eu esqueça, por favor, os exercícios são primordiais para vocês, né? Então, fazer os exercícios ajuda muito vocês, principalmente a ter dúvidas, tá? Se você não faz exercício, você não consegue trazer as dúvidas. E quando são exercícios, é lógico, quando são exercícios mais de pergunta, não tem tanto problema, mas quando é código, é imprescindível que você faça. E o exercício auxilia você na sua nota, tá? Então, precisa muito fazer os exercícios aí para tirar uma nota legal, tá? Outra coisa, o livro. O livro, pessoal, eu já terminei esse livro algumas vezes, então eu já fiz esse livro aí desde quando ele chegou. Eu testei todos os códigos que estão no livro, e todos os códigos que estão aí estão escritos certinho, tanto os códigos em HTML, quanto depois os códigos dentro do CSS. Todos eles, além de, né, terem sido testados lá, quando foi feito, quando foi criado o livro, eu também, depois eu acabei testando eles aí, tá? Então, todos eles foram testados bonitinhos, tá? Então, estão todos funcionando. Tomem só cuidado que, às vezes, no livro, não está o código inteiro. Então, depois, a gente vai discutir como funciona isso aí. Igual eu falei para vocês, nós vamos usar, na verdade, 3 programas. Nós vamos iniciar, quem quiser usar o bloco de notas pode usar. Eu indico
usar o Notepad++, porque o que vocês vão notar que quando nós começarmos a digitar os códigos no Notepad++, ele muda de cor. Mais para frente, nós vamos usar um outro programa que chama VS Code. Por que usar o VS Code? Porque aí ele vai auxiliar nós a digitar os códigos, ele é mais rápido, né? Principalmente depois, não vai dar para ficar parando tanto para explicar o que é cada coisa, né? Ou para ficar digitando a estrutura básica de novo, tá? Outra coisa, pessoal, criem uma pasta, toda aula, vocês vão criar uma pasta na área de trabalho, ou em qualquer lugar nos documentos, com o nome de vocês, para que nós possamos salvar o nosso código e salvar nossa página lá. E também salvar imagens, atributos externos, para ficar mais fácil, tá bom? Quem está em casa, não tem onde digitar, não tem computador, no caso, pode digitar o seu código em um desses dois programas, eles são para o Android. Eu sei que é bem difícil digitar código em smartphones, né? Mas a gente precisa tentar. Ou então, tentar, pode escrever no papel. É um jeito também, tá? Mais complexo, mas já ajuda, tá? Bom, na aula passada a gente começou a falou bastante sobre a história da internet, como ela nasceu, como ela evoluiu. Eu mostrei um vídeo para vocês, mandei até lá no grupo de vocês, sobre a história da internet. E uma das coisas que nós vimos bastante é que foi, a princípio, a internet ela era tratada até como algo que nunca teria relevância. Por exemplo, pessoal, só para citar um dos exemplos, o presidente da IBM, lá no início dos anos 80, que a IBM era a maior empresa de tecnologia do mundo, juntamente com a Xerox, ele recusou algumas ofertas de ser dono da internet, porque ele falava que a internet, ou o computador, ele nunca ia estar no lar das pessoas. Mas a cabeça dele era para aquele tempo, onde o computador era extremamente caro. Eu falei para vocês que nos anos 80, um computador, o valor de um computador, comprava-se uma casa aqui no Brasil. E não é mentira, comprava-se mesmo. Nos anos 90, um computador comprava um carro popular. Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro computador custou $2.500. Tudo bem que na época o real era forte, era 1 para 1, então foi R$2.500, $2.500. Mas se você pensar hoje, $2.500 a R$5, dá um dinheirinho legal, né? 22, 13 mil, por aí. Dá um dinheiro bom, né? Então, o computador era muito caro. Lógico que, com a tecnologia avançando, existindo mais fabricantes, a tendência sempre foi que o computador diminuísse o seu valor, né? E aí tá outros produtos tecnológicos. Existe uma coisa, toda vez que um produto é lançado, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas ele é muito caro. Podem notar, por exemplo, o PlayStation. Eu acho que foi o último grande case, ou os iPhone da vida. Quando lança, o preço é absurdo. Por quê? Existe uma coisa chamada custo da tecnologia. Quem paga o custo da tecnologia são os primeiros que querem usar. Então, por isso que ele é tão caro. É o custo para se desenvolver aquilo. Depois, quando também é oferta e demanda, né? Várias pessoas querem comprar um produto que ainda não tem tanto, então o preço sobe muito, tá? E aí depois, quando o produto começa a ficar mais normal, ele começa a baixar. O computador foi a mesma coisa. Existiam poucos fabricantes de computadores, poucas peças, não tinha uma padronização, o preço era lá em cima. Aliás, eu falei para vocês que na primeira conexão, os 4 computadores eram 4 computadores totalmente diferentes, né? Que tinham linguagens diferentes, tanto que tiveram que usar um interpretador, né? Que era o MCP, tá? Então, por isso que as coisas foram melhorando. Outra coisa que eu já falei também para vocês foi sobre como a internet chega até a nossa casa. Na verdade, eu falei o avesso, né? De como do meu aparelho vai chegar até o servidor lá e voltar. Citei o meu caso, né? Lá em casa, o meu dispositivo se conecta a um roteador, o roteador se conecta a um modem,
O modem, via fibra ótica, conecta ao poste da rua ali, né? No poste ele vai até o servidor da empresa que me dá acesso. Esse servidor, tem um cara aqui, deixa eu tirar minha bucha. Esse servidor, ele que retorna a informação para mim de novo. Então ele vai buscar primeiro num servidor local, depois ele vai buscar essa informação fora, tá? Então, o primeiro lugar que ele busca ali, onde ele vai tentar caçar essa informação, é ali dentro, né, dentro da minha própria, da própria empresa que me presta o serviço. E depois ele vai na web buscar, né, esses dados, tá? Bom, falamos um pouco também sobre a internet no Brasil. Como que a internet no Brasil, como que ela, não só como ela surgiu, mas o quanto ela foi tardia, né? Eu falei para vocês que até 1995 não existia internet no Brasil. Não é que não tinha internet, não existia internet comercial, né? A gente basicamente não podia ter internet em casa, né? Tinha um órgão chamado FAPESP, depois de 95, perdão, teve um órgão chamado FAPESP que foi criado para gerenciar a internet no país. E como era antes? Antes, você tinha que escrever uma carta para os Ministérios das Telecomunicações para ele poder, né, te enviar um link ali. E como que foi essa evolução? Primeiro, pessoal, entre 95 e até meados do ano 2000, a conexão era discada. O que era isso? Né? Era uma coisa maravilhosa que usava uma linha telefônica. Então, você conectava o seu computador via rede telefônica, ele discava e te provia o acesso. Basicamente era assim. No início dos anos 2000, aproximadamente 2000, chega no Brasil a banda larga, né? Primeiramente com o Speed. A banda larga, ela vinha também pela linha telefônica no primeiro momento. A diferença é que aqui, ó, quando você usava o sinal discado, além dele ser extremamente lento, pra ter uma ideia, a linha discada, o máximo dela era 56 KB por segundo, né? Além de ser extremamente lenta, ela deixava seu telefone ocupado, né? Você não conseguia usar o telefone e a internet ao mesmo tempo. Na banda larga, isso aqui acabou, né? O Speed ali acaba isso. O modem também utiliza uma linha discada, né? Tanto que a interface de conexão era a mesma, era o RJ11, aquele conector de telefone fixo, que todo mundo tem em casa, né? Nem existe mais telefone fixo. Tem ainda? Eu não tenho mais. Tem muito tempo que eu não tenho telefone fixo. Bom, mas ele usava a mesma conexão, tá? O Speed, não só o Speed, como depois surgiram outras opções de banda larga, por exemplo, a NET, depois vieram as operadoras de celular com seus planos de banda larga, né? Claro, Vivo, Oi, TIM. E aí eles foram melhorando esses planos aqui e melhorando a estrutura, a velocidade. Outra coisa que foi acontecendo, ali já na segunda metade dos anos 2000 ali, 2005 até 2010 mais ou menos, surgiu o GSM. GSM é a primeira versão da internet móvel, tá? Na verdade, pessoal, se você for fazer uma pesquisa e ver isso no mundo, vocês vão ver que isso é bem mais antigo. É que o Brasil demorou muito para ter e para se popularizar mais ainda, tá? GSM era difícil porque não eram todos os aparelhos que conseguiam se conectar a esse tipo de transmissão e ela era extremamente lenta. Por exemplo, é impossível de se ver um vídeo, por exemplo, nos moldes que a gente vê hoje, utilizando a tecnologia GSM, tá? Depois veio o 2G, o 3G, 4G
E agora, a gente está tentando implantar o 5G no país. Bom, se eu perguntasse para vocês assim, qual que é a diferença de todos esses Gs aqui? Tirando o número. Vamos pegar os dois principais hoje. Porque ainda tem 3G no Brasil, ainda tem lugar que nem 3G pega. Né? Qual a diferença principal entre o 3G e o 4G? Além. Não, do tipo da conexão mesmo. A velocidade é gritante. Né? Gritante. E do 5G é pior ainda, porque o 5G ele entra em inteligência também. Bom, vamos lá. A conexão 3G, pessoal, ela é assim. Tem um cara aqui, um predinho, que tem um servidor. Esse servidor tem uma anteninha e lá em cima tem um satélite. Essa anteninha conversa com o satélite. Aqui na nossa Terra tem... Como é isso? Aquelas torres de transmissão, lindas, que recebe o sinal e encaminha para o nosso querido usuário aqui. Então, por isso que ela é muito mais lenta. Olha os passos que ela tem que fazer. Do servidor da operadora, seja ela qual for, ela vai até o satélite, desce para a nossa torre e depois vai para o usuário. Como funciona o 4G? E o 5G, ele segue o mesmo tipo de funcionamento, tá? Então, tem aqui o nosso querido servidor da operadora de novo. Tá aqui, bonitão. Tem um cabinho de fibra ótica até a antena. Aí daqui da torre, ela vai até o nosso usuário. Para fazer uma menininha. Não tem satélite. Um cabelinho na mão. Celularzinho na mão. Escutando uma bela canção. Então, basicamente, é por isso que ele acaba sendo muito mais rápido, tá? Então, se você parar para pensar, ele tem um tempo, um delay aqui muito grande, tá? Onde aqui não vai existir. Aqui a fibra, ela vai até a ponta e vai até o seu aparelho. Qual que é a principal diferença também dentro da conexão? O seu aparelho, ele precisa ser compatível. É claro que hoje o 4G, ele foi estabelecido no Brasil, eles começaram a implantar as torres de 4G antes da Copa, bem antes da Copa de 2014. Eu acho que foi no começo de 2010, assim, final de 2010, começo de 2011, se eu não estou enganado. E para vocês terem uma ideia, até hoje, o Brasil ainda não tem cobertura completa de 4G. Tá? 5G, então, por que tem essa burocracia danada? É. Uhum. É a mesma coisa do 4, 5. A interface de conexão é a mesma. Porque muda a tecnologia. A tecnologia do 5G ela é muito mais eficiente, ela é muito mais eficaz. Na técnica de transmissão dos dados. O 4, além de mais rápido, ele trafega os dados com mais inteligência, não dando gargalo. Por exemplo, o 4G ele só te dá velocidade, independente da aplicação que você está usando. Tem aplicação que você não precisa de velocidade. Você não precisa ter uma conexão de dados tão grande. Tem aplicação que você pode carregar todos os dados e ela funciona offline o dia inteiro. E assim vai. O 5G,
ele foi desenvolvido principalmente para o IoT, que é a internet das coisas. Por exemplo, para o carro autônomo. Aliás, hoje está em uma matéria no Olhar Digital muito legal sobre um avião-hotel. Vai ser um avião que ele vai ficar circulando bem acima dos aviões comerciais, que ele poderá ficar anos sem descer. Porque ele vai ser tão grande, que para abastecer, pode subir um avião de carreira lá, abastecer ele. A troca de passageiros, vai um avião, leva as pessoas e troca. Vai ser imensamente fantástico. Oi? Você faz um tipo de um túnel assim, fácil. Eu não confio nem no meu carro, vou confiar num avião. Tranquilo essa questão das conexões? Mais ou menos, né? Bom, mas é só para vocês entenderem um pouquinho de como é o funcionamento de cada um, ou cada um dos tipos de conexões, como eles funcionam. Bom, galerinha, também discutimos todos os serviços que precisam da internet. Na verdade, quando a gente pensar em serviço que precisa da internet, ou coisas assim, o primeiro passo é pensar como seria a nossa vida sem internet. E o imaginável assim, mais simples é que a internet ela é muito nova. Se você parar para pensar que a internet chegou na vida do brasileiro em 95 e que não eram todos os brasileiros, aliás, não era nem 5% da população. E se você pensar que há 10 anos atrás, ainda metade das residências brasileiras não tinham internet, a internet é muito nova. E como que ela conseguiu, no intervalo de tempo tão curto, se tornar algo tão essencial para nós, né? A tecnologia, pessoal, tem um estudo que diz que a cada mudança de tecnologia, ela aumenta em 70 anos a sua velocidade. Tinha um quadro lá do Tannenbaum que é certinho. Então, ele fica 70 anos de velocidade à frente, cada vez que a tecnologia se inova. Que, por exemplo, é só vocês pararem para pensar. Vamos pensar na saúde, por exemplo. Olha que interessante. A vacina que havia sido feita mais rápida na história, ela tinha 8 anos. Demorou 8 anos para uma vacina começa a doença primeiro, evidente. Começa os estudos. Em 4 anos começaram a aplicar essa vacina em forma de teste. Em 8 anos ela estava pronta. Covid surgiu em 2020. Antes de 2021 nós já tinha vacina. Você vê como hoje tudo, a tecnologia é base de tudo isso, porque é tudo cálculo que os supercomputadores foram fazendo e tentando neutralizar ali o vírus. Então, nós somos reféns muito da tecnologia. Bom, e como a gente falou também, como que você consegue acessar uma página da internet, né? Na verdade, pessoal, como essa página chega até você, seja lá o que for, seja o seu celular, seja o seu computador, seja a sua TV, seja o seu console lá, quem tem um videogame e assim por diante. Então, a partir de hoje, a gente vai aprender que toda página, ou nós iremos fazer também, toda página ela nada mais é do que um arquivo comum. Quando vocês terminarem a página de vocês, vocês vão ter que salvar lá o arquivo como página.html. Quando você vai abrir uma página, basicamente ela está indo lá no servidor e abrindo esse arquivinho que alguém deixou lá. E antes que venha a pergunta que várias pessoas já me fizeram, não, o que vocês fizerem aqui não dá para abrir na minha casa. A não ser que vocês hospedem em algum lugar. Mas basicamente o que vocês estão fazendo são páginas locais. Existem alguns tipos de páginas. Páginas locais que ficam dentro do seu computador, páginas em rede, que ela vai ficar dentro de uma rede e podem ser acessadas por determinados computadores, e uma página online, que aí ela pode ser acessada em qualquer lugar do mundo, inclusive lá em Taiwan. Se estiver lá, você pode acessar. Tá? Bom, então, quando você digita o endereço, basicamente ele vai buscar isso aí dentro de um computador.
achou dentro desse computador, quando ele acha o computador primeiro, ele vai caçar o documento e retornar para você essa página aí, tá bom? Outra coisa que discutimos também foi o que são as linguagens web. Por que nós não podemos chamar HTML e CSS de linguagem de programação? Porque o HTML e o CSS, eles são apenas linguagens de demonstração de algo. Quando você clica, ele só vai mostrar algo na tela. Ele não tem nenhuma mudança ou nenhum recurso de interatividade. Não tem nada dentro dele que você possa ter um retorno aí. Então, ele só vai te mostrar algo. Ao contrário, o JavaScript não. Ele tem qualquer recurso de interatividade tem dentro dele. Então, HTML é sempre conteúdo, sempre vai mostrar algo, ou sempre vai cuidar de toda a parte estática, seja ele textos, seja eles imagens, os vídeos. A CSS vão cuidar de todo o design. Vai ser da aula 6 do livro de vocês, a gente fala bastante de CSS. E o JavaScript, de todos os recursos de interatividade. Toda a interação da página, ela está dentro do JavaScript, tá? Oi? Tem, algumas coisas sim. Depois os textos que não tem, pode ficar tranquilo que está em outros slides aqui, eu vou mandar no grupo de vocês, tá? Tem alguns textos aqui que... Oi? Tem. Então, pessoal, outra coisa que eu falei para vocês também é que as linguagens de programação, elas, existem centenas, né, de linguagens e cada uma é voltada para alguma coisa. Por exemplo, agora eu estou tendo lá na faculdade PHP. PHP é para banco de dados para a internet. Ela é voltada para isso. Não é que Java faz mais coisas que Java é melhor que ela. Depende do uso que eu vou ter. Tá? Sempre que vocês pensarem em uma linguagem de programação, você sempre pensa no que ela pode fazer por você. E se você tiver interesse em aprender uma linguagem de programação, aprenda uma muito bem. Estude muito uma linguagem de programação especificamente. Aprendeu aquela linguagem, você aprende qualquer uma que você vai entender também que a sintaxe é bem igual. Bom, e outra coisa que a gente comentou também foi sobre como os dados são processados. Né? Então, primeiro de tudo, você tem informações iniciais que você quer, que você vai dar entrada por um dispositivo de entrada, seja ele um teclado, um mouse, ou então, no caso do seu celular, o seu dedo. Nós vamos ter as operações sobre esses dados, as informações iniciais, né? Onde a memória RAM e o processador vão fazer o processamento desses dados. O processador, ele é o item mais importante do computador, tá? Ele faz toda a base de cálculo e um monitor ou a tela do seu celular aí, ele exibe a saída. Bom, pessoal, e o que faz um navegador? O navegador, basicamente, ele vai ser o software que vai interpretar o HTML. Então, ele vai pegar o HTML, vai pegar o CSS, vai pegar o JavaScript e vai exibir. Quando a gente abre uma página, a gente vem aqui, abrir uma página web, na ponta, crocante. Ele vai lá no servidor e busca essa página aí. Se você vier aqui, o botão direito dentro da página, clicar em exibir o código-fonte, você vai notar que não foi bem isso que o usuário ou que o programador digitou lá, né? Ele digitou um monte de códigos e esses códigos eles foram sendo interpretados pelo navegador. O navegador foi lendo todos esses códigos aqui, HTML, CSS, JavaScript, são exemplos de linguagem top-down. O que quer dizer top-down? Top-down é que ela lê de cima para baixo. Então, ela lê a linha 1, interpreta o que a linha 1 quer dizer, exibe o que a linha 1 quer dizer, e assim vai indo, tá? Existem outros exemplos de linguagens que são compiladas. Essas linguagens, ela só exibe depois dela ler o código todo, tá? Existem diversos navegadores, né, pessoal? O Google Chrome hoje, ele é o mais usado de todos, né? Ele é usado em mais de 50% aí do mercado, mas existem vários outros
E aí cada um é voltado para alguma coisa, né? Uns ter mais velocidade, outros ter mais segurança, e assim por diante, né? Cada um tem o seu um parâmetro de uso, tá? Bom, pessoal, abram o Notepad++ aí, por favor. Para abrir ele é bem simples, clica no botão iniciar e escreve Notepad. Ele vai aparecer aí, ó, Notepad++. Se aparecer algum código assim para vocês, cliquem aqui, ó, no documento novo, para ele limpar, por favor. Notepad++. Se não tiver o Notepad++, só digitar. Abram um bloco de notas, por favor. Vamos lá, pessoal. Só clicar em iniciar e digitar, gente. Note, N-O-T. Se vocês não têm, tem que abrir. Oi? Pode. Quem não tiver o Notepad++, pode abrir o bloco de notas mesmo. Aqui, ó. Pessoal, é só clicar no iniciar e digitar, tá? Bom, então, eu vou mostrar um passo a passo. E aí, pessoal, o que eu digitar do lado, vocês não precisam digitar, tá? Vocês vão digitar só o comando. Então, primeiro de tudo, quem tiver com o Notepad++, vai fazer um negócio para mim. Vai clicar aqui, ó. Linguagem HTML. Se já tiver um código na tela, clique no novo. Aqui, ó. Embaixo. Isso. File new. Não, o seu tá certo já. Isso, deixa assim. Bom, vamos lá, pessoal. Bom, então, para que funciona? Tá certo. Para que funciona a estrutura básica do HTML? Então, primeiro de tudo, é que ele é o mínimo que a gente precisa para que uma página comece a funcionar. Então, o mínimo que você vai precisar para sua página funcionar é a estrutura básica. Então, ela começa assim, ó. Doctype HTML. O que quer dizer esse doctype HTML? Ele informa ao provedor de busca, ao Google lá, por exemplo, que a partir desse momento você começa uma página em HTML5. Se você colocar só HTML, funciona? Funciona. A diferença é que, né, a gente não vai, ele vai ser meio atrasado, tá? Bom, continuando, depois vem HTML. Isso, por favor. Lang igual pt-br. O HTML, ele está informando que vai iniciar a página em HTML, e o lang pt-br, ele está informando que a linguagem inicial ela é em português do Brasil. Na verdade, ele está informando que essa página vai ser construída em português do Brasil, tá? Por que é importante isso aí? Às vezes a gente vai pesquisar uma página lá, e se essa página ela for de outro país, ela aparece depois lá no nosso servidor de pesquisa, tá? Depois vem a tag head. Head, pessoal, quer dizer cabeçalho. E aí que começa uma coisa interessante. Isso que a gente está fazendo chama-se tags. Tags quer dizer tudo que vai entre o sinal de maior e o sinal de menor. Geralmente, quase todas as tags, ela vai ter abertura e fechamento. Onde? A abertura vai ser normal, então vai ter uma tag de abertura, e a de fechamento, depois dos comandos,
ela vai ter essa barrinha aqui, ó. Então, basicamente, uma tag de abertura e uma tag de fechamento funciona assim, tá? Então, a tag head, quando a gente digita, ela vai ter uma tag fecha head, que é para fechar o cabeçalho, tá? Então, eu iniciei o cabeçalho da página, fechei o cabeçalho da página, tá? Depois, pessoal, vem o corpo da página, tag body. A body é tudo que você vai mostrar na sua página, ele vai ficar dentro da body e fecha a body. Então, tudo que a gente vai fazer na página, todos os nossos textos, todas as nossas imagens, todos os nossos vídeos, se tiver som, tudo ele fica configurado aqui dentro, tá? Ele fica escrito aí dentro. E por último, fecha HTML. Oi? Depois a gente vai pôr, calma aí. Bom, só para mostrar uma coisa para ver se deu certo, vocês vão colocar um texto aqui, ó, H1, e fica na nossa página. E fecha H1. Façam desse jeitinho, por favor. Sim, por favor. Porque senão não vai aparecer nada. Posso continuar? Não, calma.
Bom, vamos lá. Então, continuando. Agora, pessoal, para salvar isso aí, como é que a gente tem que salvar? Então, por isso que eu pedi para vocês criarem uma pasta com o nome de vocês. Vocês vão clicar aqui, ó. Arquivo, salvar. E aí vocês vão achar a pasta de vocês aí. Tá a pasta com o meu nome aqui. Aí vocês vão digitar aula.html. Você não pode esquecer, por favor, de digitar o ponto .html, tá? Por quê? Porque quando a gente vai criar uma página em HTML, nós estamos usando um editor sem extensão. Então, você vai criar essa extensão .html. Vai salvar o arquivo, colocar o nome do arquivo .html. Arquivo salvar, file save. Não esqueçam de salvar, por favor, na pasta que vocês acabaram de criar. E, gente, file save. Foi. Não tem problema, salva na área de trabalho. Save. Clica aqui. Tanto faz salvar ou na outra, do lado. Isso. Abre ela. É. Não, não. Nome da página, .html. É só por .html. Tá. Aqui, isso. Isso. Nome do arquivo, .html. Espera só um minutinho. Botão direito. Nova pasta. Espera só um minutinho, por favor. Só. Pessoal, para salvar, você pode também simplesmente clicar aqui, ó, no disquetinho, e vai colocar a mesma coisa. Olha só a pasta. Aí coloca o nome do arquivo, .html. Não pode esquecer de pôr o .html, hein? Bom, aí você não vai... Ser... tem que colocar ponto, senão ele não salva. Você não pode esquecer de não fechar o código. Você vai na pasta que você salvou, tem que aparecer um arquivo HTML. Dá 2 cliques e tem que aparecer exatamente isso aqui, ó.
Então, voltando aqui. Então, ó, agora a gente tem um código, tá aqui, ó, a nossa estrutura. Vamos dar só uma modificada. Vou deixar para modificar daqui a pouco, deixa eu explicar uns negócios antes. Bom, só para a gente terminar essa parte teórica. Então, pessoal, como que foi que surgiu o HTML e o CSS? Primeiro de tudo, como era antes do HTML e CSS, né? Antes do HTML e da CSS, funcionava da seguinte maneira: não existia um navegador, que não tinha interpretador, né? Então, existia um programa que chamava Mosaic, né? Esse programa, ele basicamente mostrava algo. Como ele era um programa, um software, ele era apenas uma tela preta que mostrava informações da tela. Então, entre 1989 e 1991, o grupo de pesquisadores do CERN, que é o Laboratório de Física Nuclear da Europa, começou a pesquisar uma maneira que se pudesse criar páginas mais intuitivas. Foi então que eles criaram algumas coisas. Por exemplo, o HTML, que é a linguagem de hipertexto, eles criaram o HTTP e o www, que são protocolos, tá? Esses protocolos, eles são os que enviam as páginas. Então, basicamente, é o que faz o transporte e exibição das páginas. Quando você digita lá, aqui hoje em dia não se digita mais, né? Mas quando antigamente digitava http nós estávamos pedindo para ver uma página em hipertexto. E aí que seria transportado textos, imagens, vídeos e tudo de multimídia. E www quer dizer World Wide Web, tá? Basicamente é isso. A CSS ela foi criada para criar páginas também, mas aconteceu que a CSS chegou uma hora que tinha muita tipo de editor, né, para criação de páginas, e os navegadores começaram a não saber quando ser compatível com cada um. Foi então que um consórcio chamado W3C, esse W3C, ele gerencia toda a internet do mundo, ele padronizou as coisas. E aí sim, HTML ficou sendo para a criação todo o escopo da página, CSS para o design e o JavaScript e o restante para programação, tá? Bom, como que isso evoluiu? A primeira versão estável do HTML e bem utilizável foi o HTML3. Ele se especializou em imagens, em ter imagens melhores, né? Aí até pequenos vídeos. O que a gente tem que lembrar é que no começo a internet ela era bem lenta. Então não dava para ter vídeos igual nós temos hoje. Depois veio o HTML4, onde ele se especializou em ter imagens e vídeos. Os vídeos já começaram a melhorar, tá? E aí começaram a ficar até mais velozes. Depois o HTML5, que é a versão estável que nós utilizamos hoje, ela foi a sua principal novidade foram ter sites responsivos. O que quer dizer um site responsivo? É um site que se adequa ao tamanho do seu dispositivo. Então ele pega lá o mesmo site, ele abre na TV e abre no seu celular, tá? Isso é um site responsivo. Ele vai diminuindo para se adequar ao tamanho da sua tela. Nós já temos o release do HTML6. O HTML6, pessoal, ele vai ser mais voltado para o mundo mobile, né? Mais voltado para smartphone. Por que isso? Porque hoje em dia existem muito mais smartphones do que pessoas no mundo. Então, por isso que precisou-se, né, de ter aí essa regulamentação. Beleza, pessoal? Tranquilo por enquanto? Bom, vamos para o nosso primeiro exercício de hoje. Esse é o único teórico de hoje, tá, gente? Vamos lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal, vamos continuar aí. Bom, galerinha, então, primeiro de tudo, eu falei para vocês que hoje teria alguns textos. Fiquem tranquilos, depois eu mando para vocês aí. Primeiro de tudo, o que é HTML, né? HTML quer dizer Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. O que vocês precisam entender? O HTML ele é um tipo de linguagem de formatação, por isso que nós não podemos chamá-lo de linguagem de programação, onde cada palavra tem um significado, mesmo quando ela é uma letra só. Por exemplo, já já nós vamos falar sobre tags de título. Tags de título começam com H. O H vem de hierarquia, onde menor o número, né? Maior a sua hierarquia. Por exemplo, H1 quer dizer hierarquia 1. Então, teoricamente, o H1 ele tem que vir em primeiro do texto, tá? Já a gente discute um pouquinho mais. Então, o HTML é formado por tags. Tags é tudo isso que a gente usa para abrir e fechar um comando. Então, quase todas as tags, elas possuem abertura e fechamento, tá? Quase todas elas. Por que eu digo quase todas elas? Porque existem alguns tipos de tags que nós chamamos de tags solitárias. Uma tag solitária, ela é um tipo de tag que vai sozinha, ela não vai precisar ter fechamento. Por exemplo, a quebra de linha. Esse BR que vocês estão vendo aí na tela de vocês, ele quer dizer quebra de linha, quer dizer quando você quiser pular uma linha. Olha como elas têm nome, né? Como elas têm significado. BR quer dizer break hole, tá? Bom, nós já discutimos essa é a estrutura básica do HTML, e aí eu vou digitar umas coisas aqui, eu quero que vocês copiem em qualquer lugar. Pode ser no caderno, pode ser no livro de vocês, onde tiver um espaço vago, porque eu vou comentar a estrutura básica. Eu só vou digitar aqui, e aí eu já explico linha por linha, e depois eu quero que vocês copiem isso. Só um minutinho.
Então vamos lá, deixa eu explicar linha por linha para vocês. Então, esse primeiro comando, ele vai informar os dispositivos de busca que essa página que está iniciando, ela foi configurada e produzida em HTML5, tá? HTML Lang PTBR, além de informar o início da construção da página HTML, ela também informa que essa página é feita em português do Brasil, tá? Head é o início do cabeçalho. O cabeçalho, ele não aparece na página. Nada que você insere no cabeçalho vai aparecer dentro da página. Mas ele é muito importante, principalmente para a formatação da página, tá? Metacar 7 e o TF8, ele faz com que o navegador reconheça caracteres padrão ABNT. O que é ABNT, pessoal? São os nossos acentos, tá? Lembrando que o padrão utilizado é o padrão internacional, onde não tem acento, tá? Então, por isso que nós temos que usar esse comando. Grande parte dos navegadores já reconhecem o padrão ABNT, tá? Mas é bom usar, porque vai que não reconhece, né? Essa guia title e fecha title é o título da página. Se você não colocar isso aí, lá em cima do navegador, vai ficar escrito, por exemplo, no caso de uma página local, o nome que você salvar. Fecha head ao fim do cabeçalho, né? Tem o traço aqui, sempre adequa quando vê esse tracinho, essa barra, em falar fecha. Body é o início do corpo da página, o início da página, o início da estrutura dela. Tudo que você fizer vai ficar entre body e fecha body. Fecha body é o fim da página. E o fecha HTML é o fim do HTML, tá? Vamos lá, pessoal, copia aí, por favor.
Bom, galera, vamos lá. Pessoal, então lembrando a todos, a gente ainda tem 2 semanas de aula, né? Teremos aula a próxima semana e a outra. Aí, dia 12 é o nosso último dia, então teremos aula dia 5 e dia 12, normal. Dia 12 temos aula, tá? As férias começam no dia 13. Então, dia 12 tem aula, e dia 19 não tem aula, dia 26 não tem aula. Começamos primeira semana, primeira semana de agosto, primeira terça de agosto a gente volta, tá? Outra coisa, não posso esquecer, pessoal que tá assistindo a aula apenas online, não tiver condições de vir à escola de maneira alguma, favor mandar uma mensagem explicando o porquê que não tem condições de vir às aulas presenciais. A partir do próximo semestre, possivelmente, a gente vai mudar a estrutura das aulas online, talvez tenhamos que mudar, inclusive, dia e horário, né? Para ver certinho como é que a gente vai trabalhar. Outra coisa também, dia 9 de julho, é a nossa festa. Quem quiser ver, precisa me avisar, por favor, para eu poder reservar convite. Lembrando, não é esse sábado, dia 2, o outro sábado, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, quem já terminou aí, só me entregar, por favor, podem ir. Pessoal, boa semana para vocês, até semana que vem. Não, isso é assim.